Olá, seja muito bem-vindo ao Coroado nas Casas. Aqui o nosso objetivo é trazer um culto especialmente para você e sua família, no conforto do seu lar. Sabemos como a rotina pode ser corrida, mas também sabemos da importância de ter um momento de paz e conexão com Deus. No Coroado nas Casas, queremos que você faça parte de uma grande família. Vamos louvar juntos, refletir na palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Então prepare seu coração, reúna sua família e vamos juntos aproveitar esse momento de adoração. E aí galera, graça e paz, bem-vindo a mais um Coroado nas Casas. Nesse momento nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, sabe? E quando nós falamos sobre Deus, falamos sobre igreja, tem alguns assuntos que vêm à tona, né? Como fé e milagres, né? A palavra fé e a palavra milagre são palavras que andam juntas. É muito difícil você começar uma conversa sobre milagres ou sobre fé e não citar a outra, né? Então por que será que pessoas que falam ter fé, muitas das vezes não recebem ou vivem milagres da parte de Deus? Por que será que essas pessoas muitas das vezes vivem se queixando que têm fé, mas só que as coisas não acontecem? É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você na palavra de hoje, sobre uma fé que provoca milagres. E para isso, nós vamos estar lendo num texto que está escrito em Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. É um texto onde Jesus faz um milagre, sabe? E esse texto diz o seguinte, a partir do 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que ele faça? Senhor, quero ver, o homem respondeu. Jesus disse, receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Sabe, aqui nós podemos aprender algumas características de uma fé que provoca milagres. Sabe, nós vemos aqui literalmente um homem que teve fé. E por ter fé, ele clamou por Jesus e viveu um milagre. E outras pessoas presenciaram isso. E uma das características, a primeira característica que nós podemos destacar aqui, é que a fé que provoca milagres, ela reconhece quem Jesus Cristo realmente é. Olha, nos versículos 37, né, as pessoas disseram-lhe, Jesus de Nazaré estava passando por aqui. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Das multidões que seguiam Jesus, tinham ali os apóstolos, os 12 mais próximos. Tinham também discípulos e tinham pessoas que realmente já sabiam quem era Jesus, que estavam com o coração voltado para Jesus. Mas também haviam muitos curiosos. O cego, quando ele ouviu o barulho de uma grande multidão, ele ficou curioso e perguntou, quem está passando por aqui? E as pessoas que falaram com ele falaram, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele não se voltou para Jesus Cristo de Nazaré, um homem de um povoado. Quando ele começou a gritar por aquele que ele já esperava, por aquele que ele já ansiava, o filho de Davi. No Antigo Testamento existiam alguns nomes que poderiam nos apontar quem Jesus seria. Um desses nomes é Cristo, outro Messias, e um outro nome também que é apontado ali no Antigo Testamento é Filho de Davi, mostrando que o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, viria da família de Davi, da linhagem de Davi. Então, quando o cego de Jericó ele começa a gritar, ele não se volta para um homem simples de um povoado, mas ele se volta para aquele que seria o Salvador da vida dele, para aquele que faria o milagre, para o Filho de Davi. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar, a primeira característica que nós podemos destacar de uma fé que provoca milagres é a fé que provoca milagres, ela reconhece quem Jesus Cristo realmente é, sabe? O senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O segundo ponto que nós podemos destacar é o seguinte, está escrito no versículo 39. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segundo ponto é o seguinte, a fé que provoca milagres, ela nos leva a superar os nossos limites. Esse homem era um cego, ele estava sentado à beira do caminho. Ele não sabia exatamente onde Jesus estava e para piorar havia uma grande multidão que repreendia ele, sabe? Colocava limites nele para que ele não pudesse chegar até Jesus. Ou seja, tudo que ele poderia fazer naquele momento era literalmente gritar a Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas assim que aqueles que estavam passando repreendiam e mandavam ele se calar, ele superou seus limites, ele gritou ainda mais. Ele gritou até que Jesus Cristo viesse ouvir a voz dele. Então a fé
que nos leva a provocar milagres, ela também nos leva a superar os nossos limites. Esse é o segundo ponto que nós podemos destacar. O terceiro ponto está escrito no versículo 40. Então trouxeram um homem e ele se aproximou e lhe perguntou: o que você quer que lhe faça? Senhor, eu quero ver. A fé que provoca milagres, ela só realmente provoca esses milagres vindos de Deus se ela for depositada no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Então o terceiro ponto que nós podemos destacar de uma fé que provoca milagres é uma fé depositada na pessoa certa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Não adianta de nada você dizer que tem fé, que você se move por alguma coisa, se você não tem fé naquele que realmente tem poder para operar e fazer milagres, para nos levar a Deus e nos trazer a salvação de Deus. Amém? E o quarto e último ponto que nós podemos destacar de uma fé que provoca milagres é o seguinte: versículo 42 e 43 diz: e Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Esse homem estava sentado, a multidão passou, ele perguntou o que estava acontecendo. Começou a gritar por Jesus. As pessoas tentaram calar ele, mandaram ele ficar quieto, repreenderam. Mas mesmo assim ele superou seus limites. Ele chamou a atenção de Jesus para ele. Ele depositou a fé dele naquele que é digno da nossa fé, de toda a honra e de toda a glória. E então, após ele viver o milagre, as mesmas pessoas que repreendiam esse homem, elas louvaram a Deus. Simplesmente porque viram o que Jesus Cristo fez na vida daquele homem. O quarto e último ponto é o seguinte: a fé que provoca milagres é uma fé que influencia. Não tem como nós recebemos algo novo de Jesus, vivemos um milagre na vida de Jesus, recebemos literalmente, sabe? Salvação, graça e misericórdia, sem que as outras pessoas venham olhar para a nossa vida e falar: alguma coisa está estranha, alguma coisa mudou, esse cara não é mais o mesmo. E que elas também venham louvar a Deus. Sabe? Então esses são os 4 pontos que nós podemos destacar nesse texto, que Jesus pode falar ao nosso coração sobre uma fé que provoca milagres. O primeiro ponto é o seguinte: a fé que provoca milagres, ela reconhece quem Jesus Cristo realmente é. O segundo ponto, a fé que provoca milagres é uma fé que nos leva a superar os nossos limites. Terceiro ponto, a fé que provoca milagres é uma fé depositada na pessoa certa, que é a pessoa de Jesus Cristo. E o quarto ponto, a fé que provoca milagres é uma fé que influencia, que faz as outras pessoas olharem para Jesus da forma que nós olhamos. Amém? Olá, meu nome é Priscila, eu faço parte da Igreja Coroado e eu vim contar para vocês o meu testemunho, a minha experiência no Retiro Mais de Deus. Eu me converti, eu tive meu primeiro encontro com Jesus há 3 anos atrás e foi num momento muito difícil. Eu estava saindo de um relacionamento abusivo de 13 anos, passando por um divórcio, cheguei literalmente quebrada na igreja. E aí eu comecei a me inscrever em tudo que tinha, porém, para o Mais de Deus, eu deixei para a última hora. Eu estava com uma resistência muito grande para poder participar. E na época eu não entendia por quê, mas a minha célula se juntou para poder me incentivar, para orar. E eu fui a única da célula que ainda não tinha ido, que era recém-convertida. E hoje eu entendo o porquê aquela resistência, né? Porque ali no Mais de Deus eu consegui tratar várias questões. Eu consegui acessar um nível novo do meu relacionamento com Deus, que eu achei assim que fosse demorar muito tempo para eu conseguir. Eu fui assim de coração aberto mesmo, eu não posso entrar em detalhes do que acontece no retiro, então por isso não tem como eu aprofundar muito a minha experiência, mas se eu posso dizer alguma coisa para vocês é que façam realmente o nome Receber Mais de Deus, o Retiro Mais de Deus, você sai recebendo mais de Deus e entendendo que ainda tem muito mais para receber. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Chegou o momento de você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus te abençoe. Ministramos o louvor.
a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá pessoal, estamos aqui finalizando mais um dia de batismo na Igreja Coroado, em que vidas estão sendo entregues a Jesus, confessando como nosso único e suficiente Salvador. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer missões. E esse mês de outubro é o mês de missões na Igreja Coroado. E nós temos programações incríveis para vocês. E no dia 20 de outubro, nos cultos das 18 e das 20 horas na Coroado Sede, teremos os missionários Tiago e Julie para trazer a mensagem. E olha, no dia 26/10 teremos a Escola de Missões com os missionários Humberto, Tiago, Danube e Julie. Faça sua inscrição pelo Fiel Web. E no dia 27 de outubro, nos cultos das 18 e das 20, na Igreja Sede Coroado, teremos os missionários diretamente da Indonésia, Humberto e Danúbia, trazendo a palavra. E para encerrar o mês, no dia 30/10, teremos o culto de missões, às 20 horas. Chegamos ao fim de mais um Coroado nas Casas. Eu peço que Deus esteja abençoando você e a sua família. E nós te esperamos aqui no nosso canal do YouTube às 20 horas na próxima quarta-feira.